O Marcelo Lino, que é tradutor de múltiplas frentes, não só no mercado editorial, vai falar com a gente um pouco a respeito disso, e já tem quase 30 anos de experiência na tradução. Traduziu Elena Ferrante, que a gente já conversou bastante, imagino que passará na sua fala, e um favorito, lá em casa pelo menos, que é o Sprati e a trilogia do Mussolini, enfim, que é um trabalho mastodôntico, impressionante por parte do Marcelo. Então eu vou fazer as apresentações para cada um de vocês quando chegar a hora de vocês falarem. Assim eu venho e falo. Marcelo, com você. Obrigado ao Instituto, aos organizadores, a todo mundo que está aqui. Falar de tradução, de cultura italiana, é sempre um enorme prazer. Fora a gentil apresentação do Kelvin, eu trabalho como tradutor há 30 anos, mais ou menos, com o mercado editorial, quase isso. Eu passei e trabalho ainda com várias vertentes da tradução. Eu sou exclusivamente tradutor. Eu trabalho como tradutor há 30 anos, eu me sustento como tradutor há 30 anos. Eu trabalho comecei trabalhando full-time com tradução, fazendo legendagem. Eu fazia legendagem de filmes, documentários, séries, etc. Depois, ao mesmo tempo, eu fazia tradução técnica. Depois eu entrei para o mercado editorial também, quer dizer, uma coisa não vai excluindo a outra, ele só vai acumulando. Depois eu larguei um pouco a parte de legendagem, fiz o concurso, eu sou tradutor juramentado de italiano, e depois eu voltei para alguma coisa que eu tinha estudado na minha formação, mas que eu não fazia por uma questão pessoal, que é fazer tradução simultânea. Então eu estou também já no mercado de tradução simultânea há uns 15 anos, e eu não trabalho só com italiano. Como eu estava falando, eu estava conversando no almoço com o Kelvin, conheço tradutores de espanhol, de francês, que talvez traduzam apenas desses idiomas. O italiano é um nicho. Não dá para a gente sobreviver trabalhando só com italiano. Então eu trabalho com italiano e com inglês. Às vezes um pouquinho de francês, mas não é a minha praia. Né? A minha formação, eu não estou ligado ao mundo acadêmico, eu não faço parte, como a Patrícia estava falando, que eles resolveram esse ano chamar pessoal não apenas da academia para poder falar sobre a Itália traduzida, a tradução do italiano, etc. Eu não estou ligado a nenhuma universidade. A minha formação foi na Itália, me formei na Escola Superior de Intérpretes e Tradutores de Milão, e voltei para o Brasil logo depois, e comecei tentando trabalhar com tradução. Muito difícil, porque eu não conhecia ninguém. O Brasil estava no meio de uma crise gigantesca, uma crise econômica gigantesca, então nem quem já estava no mercado tinha trabalho. Imagina alguém chegando que não conhecia ninguém. Mas enfim, o tempo foi passando, as coisas foram se encaminhando. Eu sempre quis ser tradutor, coisa que também, para quem é da minha geração, é bastante estranho, porque se hoje em dia tradução e trabalho linguístico em geral não é considerado profissão, 40 anos atrás, ou mais, quando eu fiz vestibular, todo mundo achava que eu estava louco, assim, que eu queria fazer vestibular para letras para ser tradutor. As pessoas me olhavam assim como se eu tivesse, sei lá, caído demais. Vou falar um pouco da minha experiência no mercado editorial. Como eu disse, eu estou no mercado editorial há bastante tempo, mas isso não significa que eu entenda o mercado ou que eu conheça o mercado editorial.
Eu brinco muito, encontro às vezes com a Cláudia, às vezes a gente se fala, que tem decisões, a maioria delas inclusive, que eu não sei nem porquê, nem como elas foram tomadas no mercado editorial sobre o que traduzir, quando traduzir, como promover aquela tradução. É bastante difícil. Então, retomando um pouco a primeira mesa, quando a gente falou dos parceiros e dos mediadores, eu, dentro do mercado editorial, com muito cuidado, quis assumir até um papel, não digo nem de parceiro, já seria assim, um nível muito alto, mas até como mediador de duas culturas, já é muito difícil. Assim, eu nunca tive sucesso em apresentar um autor ou uma obra para editoras. Nunca foi aceito. Não foram muitas as vezes que eu propus, mas nunca foi aceito. Eu acho que isso se deve, principalmente, não sei se principalmente, mas primariamente, por como os tradutores são vistos, né? Eu acho que nesses quase 30 anos que eu tenho de experiência, houve uma melhora grande, digamos que assim, houve uma profissionalização do ofício de tradutor editorial. No início, quando eu comecei a trabalhar na tradução editorial, eu estava na sala de uma editora, de uma editora, de uma casa editrice, eles chamam, sabe, assim, que já faliu, e dá para entender porque já faliu, porque eu estava lá sentado e a editora estava no telefone e eu ouvi a seguinte frase: não, eu vou passar o livro para ele fez intercâmbio. E eu fiquei assim, né, em pânico, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Mas enfim, comecei, né, trabalhando ali, etc., mas era essa a ideia que se tinha do tradutor, né? Eu acho que isso melhorou, a formação dos tradutores no Brasil melhorou bastante, através da universidade, dos cursos de pós-graduação, dos cursos de extensão. Então, apesar de não estar ligado ao mundo acadêmico, digamos assim, oficialmente, a gente sempre está ligado ao mundo acadêmico quando a gente é tradutor, né? Porque a gente pesquisa o tempo inteiro. Eu não tenho nenhuma restrição, muito pelo contrário, eu tenho um agradecimento enorme para os pesquisadores que fazem um trabalho árduo de, não só de pesquisa, mas, como foi falado aqui, de tentar levar, de tentar trazer novas obras, novos autores, novas visões, até autores que já foram traduzidos e publicados, né? Como eu estava dizendo, eu infelizmente nunca tive essa sorte de conseguir propor um trabalho que fosse aceito. Primeiro de tudo, porque, como eu disse, apesar de trabalhar no mercado editorial, eu conheço muito pouco do maquinário interno das editoras, né? Então, você já... Às vezes é até muito difícil você conhecer com quem você está trabalhando hoje em dia, né? A tradução foi talvez um dos primeiros trabalhos a ser digitalizado, né? Então, isso fez com que você não precisava ter um contato direto com a pessoa. Eu até brinco, falei agora há pouco, antes do almoço com a Aline, assim, eu usei essa expressão. Tem horas que eu me sinto um teclado de aluguel, sabe? Porque é isso, assim, às vezes você não consegue, você tenta marcar de falar assim, não, olha, vou dar um pulo aí para a gente se conhecer. Assim, tem uma resistência, as pessoas não querem. É difícil você estabelecer um contato pessoal até dentro do mundo editorial, ou pelo menos essa foi a minha experiência. Sempre abro esse parênteses, essa foi a minha experiência, não sei se de repente é a dos outros também. E por não conhecer o funcionamento, digamos assim, profundamente das casas, das editoras, a primeira coisa que você fica temeroso quando você pensa em indicar um livro, um autor, é vou estar
pisando no pé de alguém, no sentido que, sabe, talvez isso vai incomodar alguém dentro da editora. Você não sabe. Tem uma pessoa provavelmente que é paga para fazer isso. E se você, como tradutor, dá essa sugestão, talvez você esteja incomodando. Então, aí você já começa a ter um certo cuidado. Quando você vê que tem uma pequena abertura, você já estabeleceu por e-mail uma relação um pouco mais próxima com o seu editor, você até faz a pergunta: olha, será que eu posso te dar uma indicação do livro, etc. Não sei o quê. Eu fiz algumas vezes, tentei fazer essa indicação, nunca foi aceito. Eu trabalho, uma característica, talvez, é que eu trabalho basicamente com grandes editoras. Eu trabalho com a Intrínseca, trabalhei com a Companhia das Letras, trabalhei, acho que com a Rocco eu cheguei a trabalhar, enfim, Paz e Terra, agora, enfim, viraram todos grupos editoriais que eu também já não sei mais quem pertence a quem. Mas, enfim, são grandes editoras e, obviamente, quando eu vou tentar fazer uma indicação de um livro ou de um autor, etc., eu levo isso em consideração. É o que a gente estava falando. Tem pequenas editoras, ou até as grandes editoras antigamente, tinham, sim, as grandes editoras principalmente tinham essa preocupação comercial. Óbvio, é um negócio, você quer vender, você quer ganhar dinheiro. Mas também tinha aquilo que eu chamaria de edições de prestígio. Né? Aquilo dava prestígio a uma editora, você ter um certo autor, ter uma certa obra, etc. Como o Davi falou na parte da manhã, eu acho que essa mentalidade sumiu. Assim, hoje em dia, as grandes editoras são empresas, têm um lado comercial violento, assim, sabe? Então, é cada vez mais difícil. Apesar disso, como eu sempre trabalhei com grandes editoras, eu sempre pensei, me coloquei um pouco no lugar da editora, de o que eu poderia propor que pudesse ter algum sucesso comercial na minha cabeça, porque também não sou um especialista nisso, mas enfim. De acordo com o momento, com aquilo que eu tinha traduzido antes, o que estava sendo produzido naquele momento, de tradução, de literatura italiana, principalmente, porque, enfim, de literatura inglesa, aí eu acho que a gente está falando de uma outra realidade totalmente diferente, né? Mas mesmo assim, eu nunca consegui. Eu estava comentando, por exemplo, eu traduzi os livros do Scurati, que, enfim, não são uma trilogia, porque na verdade são 5 livros, o 5º acabou de sair na Itália, mas eu parei no 3º aqui na tradução, e pelo que eu sei não tem previsão de tradução do 4º e do 5º. E como a tradução brasileira desse primeiro livro do Ender foi, se não foi a primeira, foi a segunda no mundo, a segunda tradução no mundo ou a primeira, foi Espanha e Brasil. Então, obviamente, ia demorar um tempo até sair o segundo livro. Então, eu propus à editora, falei assim: olha, por que vocês não traduzem um outro livro do Scurati? Que a gente ficou discutindo, era alguma coisa como O Melhor Tempo da Nossa Vida, foi publicado agora, acho que no início desse ano, ele foi publicado por uma outra editora, mas eu propus a editora Intrínseca, que era que publicou o Scurati e o Ender, eu não obtive nem resposta. Né? Quer dizer, a minha ideia foi, eu já tinha lido o livro, um livro que eu acho excelente, gosto muito, tinha tudo a ver com aquilo que estava sendo publicado, e seria, digamos assim, um filler até o segundo, para manter aceso o interesse, pelo autor, até o lançamento do segundo volume. Eu não obtive nem resposta. Assim, então, isso é muito frustrante, né? Porque você vê que o tradutor, como eu disse, continua, até certo ponto, sendo visto como um cumpridor de uma função técnica, digamos, entre aspas, e não mais do que isso. Quando, na verdade, eu acho que o tradutor tem uma função muito maior do que essa, que é o que a gente está discutindo aqui nesse encontro. Né? E que, por exemplo, no meu caso, eu não sou ligado à academia, etc. Talvez eu não vá produzir
resenha, um pós-fácil, um livro, até poderia, mas enfim, talvez essa, mas até mesmo na promoção desse livro, eu poderia ter alguma parte, no sentido que, não que eu escrever uma pequena, um pequeno resumo, ou não é nem um pequeno resumo, situar aquele livro, por exemplo, dentro do contexto italiano, coisa que não é feito. Se você vê o lançamento do livro italiano aqui, geralmente o que você vê na contracapa e nos inúmeros blogs que repetem tudo que foi enviado como divulgação, é um resumo da história do livro. Né? O último romance da Ferrante, né? Vamos falar da Ferrante, enfim, é um caso literário, A Vida Mentirosa dos Adultos, como todos os outros livros da Ferrante, aliás, mas, por exemplo, ele se situa nos anos 90. Mas ninguém, se você o público, o grande público, não sabe o que estava acontecendo na Itália nos anos 90. Né? Não sabe que na época daquele livro foi o primeiro governo Berlusconi. Né? E isso tem uma influência sobre aquela história. Isso abre a leitura daquela história. Então, quer dizer, eu acho que o tradutor, por conhecer não apenas a língua, porque, enfim, o idioma é uma pequena parte do conhecimento que o tradutor precisa ter, ele poderia ajudar, digamos assim, na divulgação do livro, onde colocar aquele livro dentro de uma história, que isso eu acho que poderia ajudar comercialmente. Estou falando puramente de uma visão comercial. Né? Não estou nem indo no estágio a mais, que seria propor algo que fosse, essa palavra que eu detesto, mas enfim, disruptivo. Não estou chegando nem lá, entendeu? Estou tentando só melhorar essa divulgação da literatura italiana no Brasil, que, apesar de a gente ter visto que teve um aumento nos últimos anos, etc., eu vejo ainda como picos. Você tem autores que são lançados, por exemplo, agora a gente viu o Veronese está no momento, né, se entendeu, 25 mil cópias, etc., não sei o quê. Depois ele vai sumir, porque ele vai sumir. E aí vai sabe, a Patrícia estava falando, Elena Ferrante não tem obstáculos. Gente, eu traduzi um livro da Elena Ferrante que nunca foi publicado. Tá? Nunca foi publicado. Eu vi a prova digital do livro. Esse livro nunca foi publicado. É um livro de crônicas que ela escreveu para o jornal The Guardian durante um ano. Então foi traduzido, eu acho que eu traduzi antes da pandemia, então deve ter uns 5 anos, no mínimo, assim. 4 ou 5 anos, certamente. Eu cheguei a receber a prova de impressão do livro, prova digital, e ele não foi publicado. Quer dizer, ainda na época que eu acho que se você colocasse, sei lá, entendeu, a lista de compras da Ferrante teria vendido milhões de cópias. Milhões não, esse é um outro ponto. A gente também tem que pensar em quem lê no Brasil. Qual é o nosso mercado? Né? Nosso mercado é um mercado muito pequeno. Quando a gente fala de um livro de literatura que tem uma tiragem de 10 mil exemplares, é uma festa, sabe? Assim, é muito pouco, na verdade. Então, enfim. Mas, voltando, eu acho que tudo isso também se retorna ao papel do tradutor. Eu acho que nós não somos vistos como agentes de mudança, agentes de mediação de culturas. A gente não é visto ainda como isso. É impressionante, mas é verdade. Né? Eu anotei algumas coisas que a gente veio falando aqui durante esse encontro. Né? Uma outra questão, a gente fala que a literatura italiana, eu pelo menos considero a literatura italiana ainda um nicho assim, no Brasil. E a gente fala também a gente falou sobre esse imaginário, né?
que você cria sobre um país, uma cultura, etc. Eu acho, e isso é sempre uma visão minha, não tenho dados científicos, digamos, para suportar aqui a minha afirmação, mas, por exemplo, a Itália, e infelizmente nesse caso, quando a gente fala de literatura italiana, a gente está falando basicamente de um país, um pequeno cantão da Suíça, porque, enfim, a literatura italiana, em língua italiana é produzida ali, em sua quase totalidade, não totalidade, mas quase. A Itália, eu não sei o quanto essa ideia da cultura italiana, que não seja a cultura clássica, seja valorizada. Eu não sei quanto isso é valorizado na Itália, porque a gente ouve falar do Made in Italy, é o que a gente mais ouve falar. O Made in Italy são sempre produtos, digamos assim, não posso nem dizer tangíveis, mas enfim, não são carros, são máquinas, são roupas, são objetos. Nunca se fala do Made in Italy ligado à cultura. Eu nunca ouvi, pelo menos. E eu traduzo bastante, faço vários eventos sobre Made in Italy, famoso Made in Italy, mas isso não é colocado, não existe um orgulho, ou pelo menos um interesse em exportar essa cultura produzida na Itália. Uma outra coisa, eu acho, e aí talvez os franceses, os americanos, os anglófonos nem se falam, é pensar também que a literatura não é só o livro, não é só o romance que você está traduzindo, ou um livro de ensaios, não é só isso. Né? Eu vejo a literatura também como uma peça de teatro, um filme, uma série de TV que, de repente, nesse momento, atinge muito mais gente, que talvez dali vai começar a se interessar pelos livros. Então, eu acho que a criação desse ecossistema de cultura não existe na Itália. Né? As coisas são muito setorizadas. Por exemplo, eu não sei se a gente está falando aqui do Veronese. Colibri tem um filme que passou aqui no Brasil. Né? Não, você pode passar, entrou em cartaz, entrou em circuito, se eu não me engano, entrou em circuito. Passou batido. E mesmo agora, com o sucesso do livro, com a vinda dele, etc., ninguém se propôs a repassar esse filme. Ou um canal de streaming que oferecesse o filme. Então, quer dizer, esses esforços são muito difíceis, porque parece que você está recomeçando do zero a cada vez. Né? Então, eu acho que, apesar de, por exemplo, os órgãos, como o Instituto Italiano de Cultura, fazerem muita coisa com o orçamento que eles têm. Né? Porque é exatamente isso. Né? Qual é o orçamento que a Itália dedica a essa promoção cultural? Né? Então, eu acho que isso é sempre muito complicado. Quanto à questão também que a gente abordou sobre a publicação ultimamente de muitos livros, não são a maioria, mas enfim, houve um crescimento grande de livros escritos por mulheres. Acho super interessante, eu acho que a Helena Ferrante teve esse ponto, não só de livros escritos por mulheres, mas principalmente, foi extremamente importante, né? Porque realmente foi quem voltou a dar a virar o holofote um pouco para a literatura italiana, que estava bastante esquecida aqui no Brasil, né? A literatura contemporânea italiana. Né? E aí, ela teve dois efeitos, o fato dela ser uma autora que não se mostra, teve dois efeitos muito interessantes. Primeiro, jogou um pouco de holofote no tradutor. Eu, de repente, comecei a ser chamado para vários eventos, para dar entrevistas. Eu falei assim, o que está acontecendo? Entendeu? O tradutor não faz isso. E depois, pelo fato de ter sido um grande sucesso, de ter chamado a atenção para outros livros que ela
citou, nos livros não também no romance, mas principalmente nos livros onde ela fala da história da escrita dela. Enfim, agora, a questão é, por que Helena Ferrante foi traduzida no Brasil? Helena Ferrante começou a escrever em 1995, 94, 95 saiu L'Amore Molesto. Ela foi ser publicada aqui em 2010, eu acho, não me lembro. Ela foi publicada porque 4 grandes, entre aspas, obviamente, críticos de Nova York descobriram uma Ferrante. Né? Então, eu fico me perguntando muito se o mercado editorial comercial, como é que eles procuram esses livros? Né? Se a gente não está realmente só reproduzindo uma realidade americana. Né? Infelizmente. E eu falo isso da literatura italiana, mas de tantas outras. Talvez a literatura francesa tenha uma organização um pouco melhor. Né? A gente ainda tem uma tradição até acadêmica francesa maior no Brasil. Né? E isso ainda conseguiu se perpetuar um pouco mais. Mas no caso da Itália, não. Então, todas essas são perguntas que a gente se faz e, na verdade, tentando aumentar a penetração da literatura italiana aqui no Brasil e, como eu falo, da literatura não apenas de autores de ficção ou de ensaios, etc. Mas eu acho que a gente também tem que abrir esse leque para outras formas de cultura, para criar esse ecossistema onde as pessoas sintam interesse pela Itália. Né? Sei lá, você publicar histórias em quadrinho, você publicar, sei lá, qualquer coisa, gente. Ter um programa de música italiana que não seja o Peppino Di Capri cantando, sabe, ou que não seja alguém cantando Volare, entendeu? Da nova música italiana, do rap italiano, sabe? Eu não saberia fazer, porque realmente estou um pouco fora disso, mas certamente tem gente capaz de fazer isso e explicar esses movimentos e situar tudo isso dentro da sociedade italiana. Eu acho que enquanto você não consegue criar esse interesse, né, pela sociedade atual, né, e aí você começa isso pode suscitar interesse de você estudar aquele país. Como eu digo sempre, assim, um livro não é um ponto de chegada. Né? Você não termina um livro e fala assim, olha, terminei. Né? Se é um bom livro que te toca, você vai procurar conexões dali. Né? Então, eu acho que é isso. Assim. Acho que, basicamente, bom, uma outra pequena coisa, né, que eu queria comentar era a questão, pela Itália, pela língua italiana ser falada apenas na Itália, uma pequena parte da Suíça, e pelo fato de a Itália colonial não ter deixado a língua, temas que são muito caros hoje ao público, como a literatura decolonial, a literatura antirracista, etc., tem uma expressão menor na Itália, tem uma produção menor na Itália. Né? Graças a Deus a gente tem a Java, que está sendo traduzida aqui. Tem outras autoras que poderiam ser traduzidas aqui no Brasil, né? Que também são dessa diáspora, etc. Eu, pessoalmente, e isso é a questão minha pessoal, a minha pesquisa, digamos assim, pessoal, é sobre exatamente a Itália colonial. Eu gosto muito de pesquisar esse assunto, porque quando eu fui morar na Itália, que eu era adolescente, uma vez eu levantei essa questão da Itália colonial. E eu tive colegas que falaram assim, mas italianos, mas a Itália nunca teve colônia. Então, quer dizer, eu acho que esse é um assunto tão tabu ainda na sociedade italiana que sempre me interessou muito. E aí, quando eu fui traduzir o segundo volume do Scurati, que tem uma parte muito grande sobre as campanhas na Líbia, etc., eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, vou conseguir colocar em prática um pouco daquilo que eu pesquisei.
Mas, por exemplo, é o tipo de coisa que eu nem sonho tentar apresentar uma editora. Porque, imagina, se na Itália isso já é um assunto bastante tabu e bastante desconhecido, quem é que talvez se interessaria por isso aqui no Brasil? Então, é um pouco isso, assim. E, nada, gente, olha, depois, se vocês quiserem fazer perguntas... desculpe, mais uma pequena coisa. Como a gente estava falando, a questão de você estar ligado a uma instituição acadêmica ou de você ter um outro trabalho. Eu, no caso, eu vivo de tradução. Então, assim, mesmo que uma editora me ofereça um trabalho que eu acho que não é grande coisa, enfim, mas eu talvez aceite, porque eu tenho que pagar minhas contas no final do mês, entendeu? Então, eu acho que esse é o outro lado da tradução como ofício, como profissão mesmo, sabe? Assim, você aceita ou não, mas, enfim, dependendo da sua situação, você acaba. Eu, quando entrei no mercado editorial, eu traduzi muita baboseira, gente, assim, vocês não têm ideia. Foi muito, porque para poder entrar no mercado editorial, já era muito complicado, né? Depois de anos que eu fui traduzir meu primeiro romance, foram muitos anos, assim, até eu conseguir traduzir alguma coisa de literatura mesmo. Porque eu traduzia muito, não sei nem como chamar, se aquilo é divulgação científica, não sei, porque de científico não tinha nada, na verdade. Eram coisas assim, bem ruins, assim, que eu traduzia. Mas era aquela coisa, eu queria entrar no mercado, eu precisava pagar minhas contas, entendeu? Então, a gente encolhe e vai em frente, né? Até você chegar, com muita sorte, num ponto onde você, pelo menos, vai traduzir literatura. Vou passar aqui, então, a palavra de volta para o